Ora, muito bom dia a todos. Queria, obviamente, começar por agradecer à Ordem dos Advogados e ao Dr. Guilherme Figueiredo, em especial, o convite. É um facto que eu saltei a barra para o lado de lá, mas, para todos os efeitos, continuo a ser membro da Ordem e, embora não tenha direitos e deveres, acho que, efetivamente, apesar de tudo, posso-me considerar em casa, se me é permitido. Enfim, vou fazer uma intervenção, enfim, mais do que propriamente fornecer soluções, até porque, enfim, tendo em conta o formato do debate, esta intervenção inicial também não pode ser muito extensa e por isso também não pode entrar num nível de detalhe muito elevado. Vou tentar identificar problemas, sendo certo que, se me é permitido, embora correndo o risco de quebrar a minha própria regra, e fazendo a analogia com o regime que vamos analisar, vou tentar também estabelecer as minhas áreas de contenção, dado que as minhas funções, apesar de eu não estar aqui nelas, exigem que eu tenha alguma cautela em relação a algumas das afirmações ou observações que possa fazer, nomeadamente em relação ao regime legal atualmente em vigor e, em particular, à lei recentemente aprovada sobre a matéria. E estando na minha qualidade académica, por assim dizer, vou tentar também, eventualmente, sobretudo, identificar algumas questões que me parecem questões complicadas e que não têm sido tratadas nem legislativamente, nem doutrinariamente e que mereciam talvez alguma reflexão. Eu começaria por dizer que não tenho uma pré-compreensão nem favorável nem desfavorável em relação ao fenómeno do alojamento local. Como consumidor sou favorável, entre aspas, no sentido em que também consumo alojamento turístico em sentido lato, incluindo alojamento local. Não tenho uma visão nem excessivamente crítica, nem excessivamente benévola do fenómeno, tento tanto quanto possível, objetivamente, analisá-lo, mas é óbvio que, tendo eu, do ponto de vista académico e até do ponto de vista profissional, pelo menos na minha vida passada, uma aproximação mais urbanística do problema, é óbvio que isso implica ter também alguma contenção na análise do fenómeno, e é óbvio que isso também me cria algumas pré-compreensões, porque tenho uma visão, digamos assim, da cidade, e, portanto, uma visão mais global e da inserção do alojamento local na cidade. E daí que até os temas que me têm preocupado do ponto de vista académico têm sido predominantemente os temas da relação entre o regime do alojamento local e o regime da reabilitação urbana, porque, para o bem e para o mal, o impacto da atividade turística na reabilitação urbana tem sido, como é sabido, muito elevado. É evidente que há aqui um problema de relação custo-benefício, isto é, mesmo nessa perspectiva da reabilitação urbana, há aqui um problema de custo-benefício, porque do ponto de vista imediato é inegável o efeito benéfico que a atividade turística em geral e o alojamento local em particular trouxeram, designadamente à reabilitação urbana, nomeadamente dos principais centros de Lisboa e do Porto. Eu comentava há pouco que acho que no caso do Porto ainda mais notoriamente do que no caso de Lisboa, porque o grau de degradação do centro da cidade no caso do Porto era muito superior àquele que era o caso de Lisboa há 10 anos, 5 anos atrás, talvez. E, portanto, isso é inegável, mas isso não nos deve iludir no sentido de que a imagem não nos deve impedir de ver a substância e de ver o que está para além disso, não só no que diz respeito ao próprio regime da reabilitação, têm sido suscitadas recorrentemente, e eu partilho de algumas dessas dúvidas sobre o regime extraordinário de reabilitação aprovado pela Lei 53 de 2014 e que determinou uma diferença de estándares, nomeadamente construtivos, entre o regime da urbanização e da edificação em geral e o regime da reabilitação. E se isso pode fazer sentido para uma certa tipologia de alojamento local, não é claro que isso faça sentido para todas as tipologias de alojamento local. Mas, por outro lado, e como eu também dizia e comentava há pouco com o Gonçalo Remo Pires, falando agora em causa própria, porque estou a reabilitar uma casa em Alenquer, o benefício que o regime do alojamento local tem trazido para Lisboa e o Porto não significa necessariamente um benefício partilhado por todo o país, porque, por exemplo, os efeitos económicos, já não falo dos efeitos sociais da gentrificação, que é um outro tema, os efeitos económicos, nomeadamente no mercado da construção civil, que o regime do alojamento local veio trazer, elevando designadamente o custo e, sobretudo, escasseando a mão de obra, faz com que, por exemplo, seja muito difícil reabilitar fora de Lisboa,
Não só porque se tornou muito caro, como porque simplesmente não há mão de obra, porque Lisboa e Porto absorvem mão de obra numa circunferência que eu diria que vai aos 150 km praticamente toda. O que significa que, por exemplo, para quem como eu está a tentar reabilitar uma casa em Alenquer, que é a 35 km de Lisboa, é muito difícil, não só porque se tornou muito caro para um meio económico e social que não é exatamente o de Lisboa, e sobretudo para uma finalidade que não é a turística, como finalidade principal, mas sobretudo porque deixou de haver mão de obra à volta de Lisboa, porque a mão de obra está toda absorvida e grande parte dela absorvida na reabilitação feita no âmbito da atividade turística, no sentido lato do termo, não necessariamente apenas e só, como é óbvio, no que diz respeito ao regime do alojamento local. Esta equação da relação custo-benefício que tem que ser avaliada, custos económicos, custos sociais, por um lado, e também benefícios económicos, é evidente para todos que o problema fundamental é que a atividade turística em geral, e não podemos restringir, obviamente, a atividade turística ao alojamento local, trouxe benefícios económicos, foi em grande parte a alavanca para permitir, eu não vou usar a expressão sair da crise, porque não sei se saímos dela, se não saímos, mas pelo menos para nos iludir ou para nos criar a convicção de que dela saímos, isto é, para gerar alguma retoma da atividade económica, foi seguramente essencial, não só do ponto de vista da análise económica global, como do ponto de vista da análise económica individual de cada um de nós, isto é, quantas pessoas nós não conhecemos que, digamos assim, saíram elas próprias da sua própria crise financeira, nomeadamente através de atividades complementares à atividade turística, criando restaurantes ou empresas de guias turísticos e outras atividades afim, e, portanto, é evidente que há um benefício imediato, que é, aliás, o que dificulta a discussão do problema. Isto é muito difícil discutir um problema que tem impactos positivos e negativos. Quando os impactos positivos são imediatos, os impactos negativos são a médio ou a longo prazo. Porque, obviamente, nós estamos sempre um pouco tolhidos, digamos assim, nesta análise, pelos benefícios imediatos e, portanto, sobretudo quando se está em época de crise, enfim, quando não há dinheiro, não há consciência de futuro. Enfim, eu vivi 3 anos em África e sei que o problema dos países pobres mais importante não é não terem dinheiro, é não terem capacidade de pensar o futuro, porque só podem pensar em como resolver o seu problema hoje, e a questão aqui pode analogicamente colocar-se nos mesmos termos, isto é, esta discussão tem sido feita toda ela na base da resolução do nosso problema de hoje e menos dos problemas que vamos ter amanhã e mais a longo prazo, e alguns destes impactos socioeconómicos, quer no plano da gentrificação urbana, quer noutros planos económicos que dizem respeito aos diferentes setores envolvidos nesta atividade, e não é apenas a relação com o setor da construção, é o próprio setor turístico que está em causa, porque há aqui também um problema de concorrência entre formas diferenciadas de oferecer produto turístico que também têm que ser ponderadas. Esses problemas, de facto, têm sido, em geral, relegados para um segundo plano. Há aqui, obviamente, uma questão do ponto de vista mais jurídico, se quiserem, de ponderação de interesse. Isto é, esta lógica de equilíbrio custo-benefício obriga-nos, no plano jurídico, a fazer uma ponderação de interesses. E há aqui, perdoem-me agora o defeito da minha atual atividade, há aqui também, desde logo, um problema constitucional a equacionar que tem que ver com necessariamente o facto de estar aqui em causa uma necessidade de ponderar, por um lado, direitos constitucionais consagrados como direitos fundamentais, como o direito de propriedade privada, a liberdade de iniciativa económica privada, mas também valores constitucionais que dizem respeito à qualidade de vida no meio urbano e outros valores constitucionais relacionados com o controle da atividade económica, que implicam necessariamente que essa ponderação se tenha que fazer e que as normas jurídicas que regulam esta atividade tenham que tratar delas. Eu creio que o cerne da questão, do ponto de vista jurídico, está na definição do que seja uso turístico e de quais os mecanismos de controle administrativo, e não só administrativo, e também de controle de vizinhança, se quiserem, de controle privado, se podem estabelecer e sobretudo, quais os seus formatos e quais os seus limites. E nessa medida, tenho visto a questão um pouco discutida, isto é, os urbanistas em geral e os especialistas em área de urbanismo, obviamente, que discutem os temas do regime de uso do solo,
sobretudo à luz do planeamento urbanístico e da definição de classes de uso e de categorias de atividades a realizar dentro dessas classes, mas há muito tempo que está por fazer uma reflexão doutrinária sobre qual é o enquadramento legal que a definição dos usos deve ter, por um lado, e sobretudo também qual é o relacionamento que essa definição administrativa deve ter, digamos assim, com a sua definição privada. E neste caso concreto, uma das limitações da discussão, enfim, da forma como eu a vejo, é que se tem não só discutido pouco este enquadramento específico de o que é o uso de uma edificação, tanto para fins urbanísticos como para fins de exercício de uma atividade económica privada, como para fins individuais. Qual é o enquadramento jurídico, e designadamente qual é o enquadramento jurídico do regime de mudança de uso, isto é, em que medida é que se pode limitar ou não o uso e em que medida se deve controlar essas alterações ou essas modificações ao uso. E isso implicava, designadamente neste caso concreto, perceber de que realidade estamos a tratar. Porque quando se fala do uso, o problema não é apenas a natureza ou a finalidade, é também a tipologia do uso. E quando se discute o alojamento local, eu devo dizer que ouvi com muito interesse a intervenção há pouco, enfim, e designadamente a analogia com o casamento entre a Ryanair e o Airbnb, mas eu aquilo que tenho dito nos últimos anos é que faz-me alguma confusão, aliás somos o único país que o faz e por uma razão histórica, como é que se continua a falar em alojamento local naquilo que é a forma de alojamento mais global que eu conheço, que é o alojamento turístico, nomeadamente oferecido em plataformas à escala mundial. A expressão alojamento local foi introduzida na legislação turística em 2008 para resolver o problema das casas de férias no Algarve. O alojamento era local por contrapartida ou por comparação com a atividade hoteleira normal, porque o mecanismo foi introduzido na lei para permitir às pessoas no Algarve resolverem o problema de ter um enquadramento jurídico para poder alugar as casas no período de férias. E depois foi reconvertido para esta finalidade, e isso também explica um pouco as insuficiências ou as limitações deste modelo. E, sobretudo, explica esta terminologia que eu continuo a achar bizarra, porque, de facto, alojamento local, o local é todo ele, não é? Isto não é? Porque, enfim, apesar de tudo, do ponto de vista físico, creio que ainda não conseguimos ultrapassar o tema da lei da gravidade e a necessidade de que a cama tem que estar sempre assente sobre alguma coisa. Pode estar suspensa, enfim, em algumas circunstâncias, mas é relativamente excepcional. O problema do controle do uso turístico, eu creio que, designadamente no plano jurídico, tem duas dimensões diferentes de abordagem. Uma que é uma dimensão puramente formal, que tem que ver com a forma como esse controle administrativo é exercido, e outra que é uma dimensão mais substantiva. No plano mais formal, aquilo que o regime da Lei 62 de 2018, de alguma forma, quis fazer, e não sei se com reflexão suficiente, foi tentar conjugar o regime da comunicação prévia com o regime do licenciamento sem lhe chamar licenciamento. Isto é, aquilo que se tentou fazer, não sei se muito bem conseguido, creio que não, uma análise sistemática do ponto de vista puramente técnico, que é tentar restabelecer mecanismos de controle público do exercício da atividade, sem eventualmente violar a Diretiva de Serviços, nomeadamente a Diretiva de 2016, 123 de 2016, que de alguma forma impõe, num quadro de uniformização do controle sobre as diferentes atividades económicas na área dos serviços na União Europeia, formas simplificadas de controle prévio dessa atividade, designadamente de alguma forma impondo o regime da comunicação prévia, com ou sem prazo. Agora não interessa entrar em grandes considerações de ordem técnica, mas a verdade é que aquilo que se tentou fazer, no fundo, com esta alteração legislativa, foi devolver algum poder de controle à administração, mesmo no quadro de um regime que, pelo menos nominalmente, continua a ser um regime de comunicação prévia. Eu creio que o problema
está, na verdade, numa raiz que nem sequer tem que ver com esta questão específica do alojamento local e que tem sido muito pouco ponderada e pensada, que é, nos últimos 30 anos, eu diria, se generalizou no plano legislativo a ideia de que, do ponto de vista procedimental, o regime preferencial para o exercício do controle administrativo sobre qualquer atividade, qualquer que seja a sua natureza, é o chamado regime do guichê único. Isto é, aquele segundo o qual o procedimento corre sempre perante só uma entidade e todos os interesses públicos que devam ser ponderados no âmbito do controle dessa atividade devem ser ponderados no âmbito do mesmo procedimento. Quem tem a minha idade, ou mais do que ela, e mesmo quem tem menos, há alguns anos pelo menos, ainda se lembrará do tempo que para se fazer um hotel era primeiro preciso ir aprovar o anteprojeto à Direção-Geral de Turismo, depois o projeto, e depois de se ter a licença da atividade turística, que era preciso ir à Câmara para licenciar a obra de construção do edifício. E, portanto, havia 2 procedimentos de licenciamento distintos. Obviamente que um deles prejudicial ou preclusivo do segundo, porque sem licença da atividade não pode haver licença de construção para aquela finalidade, mas ainda assim independentes, correndo perante entidades independentes e com regras procedimentais diferenciadas. Como, aliás, acontecia no turismo, no comércio, naquelas atividades que estavam sujeitas a controle, nomeadamente as grandes superfícies, e em todos os domínios em que era preciso licenciar a atividade económica separadamente do licenciamento urbanístico. Mais uma vez, apelando à idade, ainda certamente se recordam do conceito de licença de porta aberta, que era normalmente o conceito que era utilizado para os estabelecimentos abertos ao público e que tinham que ter uma licença de atividade económica, que nada tinha a ver com a licença urbanística propriamente dita. Bom, como sempre nestas coisas se vende o chavão de que o particular não tem que ter esta chatice de correr as capelinhas todas e que, portanto, o melhor é o procedimento ser unificado, o particular relaciona-se com uma entidade e é essa entidade que promove designadamente a consulta de outras. E, para não variar, as câmaras municipais, que nos últimos anos têm sido transformadas numa espécie de loja de cidadão do Estado, é que foram, entre aspas, as depositárias do procedimento e, portanto, o procedimento é sempre camarário, mas a verdade é que a decisão raramente é camarária, e, designadamente, neste caso, do controle da atividade turística, agora estou a falar do controle da atividade turística tradicional e não do alojamento local, porque, por exemplo, aquilo que acontece é que a consulta é mais relevante do ponto de vista procedimental do que o próprio procedimento de licenciamento urbanístico, isto é, a complexidade burocrática é muitas vezes maior. Como agravante, como acontece nestes casos sempre, de que o particular está a falar com a entidade errada, porque está a lidar com a Câmara e o problema, na verdade, é com o Turismo de Portugal, ou com a Direção-Geral da Indústria, ou com a Direção-Geral do Comércio e por aí adiante. Isto é, esta ideia de que o guichê único resolve problemas, do ponto de vista jurídico, revelou-se, creio que, se não falsa, pelo menos relativamente falsa, neste sentido em que a complexidade procedimental aumentou substancialmente em vez de diminuir. E os problemas procedimentais hoje estão a dominar os problemas substantivos, precisamente por causa desta dificuldade. Sobretudo quando o Estado, aqui há uns anos atrás, e esse regime ainda está em vigor, que é o regime dos pareceres ou das consultas no âmbito dos procedimentos de controle prévio das operações urbanísticas, resolveu, utilizando mais um chavão, vir dizer que o Estado tem que falar a uma só voz, como se o interesse público fosse uno e não houvesse tantos interesses públicos quanto as políticas públicas setoriais que a administração prossegue, interesses públicos muitas vezes incompatíveis entre si, ou tão ou mais incompatíveis entre si, como são, na lógica administrativa clássica, o interesse público versus o interesse privado. E esta complexidade burocrática... Vou-lhe pedir que abrevie mesmo. Se calhar esta é uma boa maneira de terminar, entre o interesse público e o interesse privado. Que já estamos aqui a exceder-nos imenso. Preciso mais 2 minutos. Isto só para chamar a atenção para o facto, e há designadamente uma decisão recente, de janeiro de 2018, do Tribunal de Justiça da União Europeia, a proposta da Diretiva de Serviços, num caso que envolveu o Estado holandês, não relacionado com o alojamento local, mas com atividades comerciais, em que, entre outras coisas, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que o regime da Diretiva de Serviços não impede à administração de estabelecer regras urbanísticas que possam condicionar ou controlar o uso, nomeadamente neste caso, das atividades comerciais em determinadas zonas da cidade. E isto serve para se lembrar, ou para nos lembrar, que alguns dos problemas jurídicos que dizem respeito ao controle da atividade económica não têm a mesma resposta
que os problemas jurídicos dizem respeito ao controle da atividade urbanística. E a atividade urbanística ainda não está sujeita ao regime da Diretiva de Serviços e, portanto, não há ainda uma imposição europeia de simplificação do procedimento, embora tenha havido um caminho nesse sentido, porque o âmbito da comunicação prévia se alargou substancialmente. Mas eu, enfim, sem desrespeitar excessivamente a ordem que me foi dada para concluir, queria só fazer uma última nota sobre as questões substantivas, porque depois no debate até admito que essas é que deveriam merecer mais atenção. Há aqui, obviamente, um problema de zonas de sobreposição, por um lado, entre aquilo que é o controle administrativo e aquilo que é, para usar uma expressão que creio que é relativamente neutra, o controle de vizinhança, isto é, o problema do relacionamento entre vizinhos e a forma como isso se gera no âmbito, designadamente, do regime da pedra horizontal. Eu não sou, ao contrário de alguns dos meus colegas mais radicais, pelo contrário, eu sou muito crítico da ruptura da ordem jurídica que se operou no século XIX com esta ideia de que o direito público e o direito privado não se comunicam. Este é um caso óbvio em que se percebe que o vizinho civil e o vizinho urbano não se distinguem verdadeiramente e em que os problemas jurídicos têm que ter um tratamento unitário e não se pode agora esperar que haja uma solução para os problemas de vizinhança no Código Civil e uma solução para os problemas urbanísticos no regime da reabilitação urbana ou no regime jurídico da urbanização e da edificação. Mas, sobretudo, o que creio que é preciso ter noção é de que os temas de controle administrativo têm que ser dissecados para distinguir aquilo que são problemas do controle urbanístico daquilo que são problemas do controle da atividade económica. E esta Lei 62 de 2018 creio que não faz essa distinção e isso gera, em minha opinião, alguns equívocos. E, designadamente, naquilo que é, digamos assim, o cerne da discussão que tem que ver com as chamadas áreas de contenção e com os poderes administrativos que foram conferidos às câmaras para controlar, esses poderes sempre existiram naquilo que diz respeito ao regime de uso do solo, isto é, à definição das regras urbanísticas aplicáveis através de planos. Não só sempre existiram, essa, aliás, é uma questão jurídica que tem que ser ponderada, como a Constituição, no artigo 65, número 4, estabelece uma reserva de planos. Só os planos é que podem definir as regras de ocupação e transformação do território, nos termos da Constituição. E, portanto, se o tema é estabelecer regras urbanísticas, nomeadamente o zonamento, para usar uma expressão mais clássica, essa matéria sempre foi uma matéria da responsabilidade municipal e, aliás, a forma nem é a forma do regulamento, é a forma do plano. Se o problema é regular a atividade económica, e se o tema é um tema de contingentação da atividade económica ou do estabelecimento de cotas, não sei se vamos regressar a outros regimes mais antigos, então esse tema já tem que ver com outros. Esse já não é um tema camarado, porque não é uma atribuição própria dos municípios o controle da atividade económica. Por isso é que o turismo continua a ser uma matéria da responsabilidade do Estado, no sentido amplo da definição da política turística, e não uma matéria municipal. E aquilo que me parece que não tem sido feita é esta separação de águas para se perceber que o enquadramento jurídico do controle do uso urbanístico não se confunde com o controle do uso turístico enquanto atividade económica. E que, precisamente, a circunstância de o procedimento estar fundido é que nos tolda esta capacidade de distinguir os dois planos da discussão e as soluções jurídicas que se podem dar num caso e noutro, em minha opinião, pelo menos do ponto de vista da forma, não são as mesmas e aquilo que me parece, como crítica global, sem entrar agora numa análise mais concreta sobre a norma A ou sobre a norma Y, é que, mais uma vez, enfim, eu na minha vida passada também já fui parlamentar e por isso sei muito bem que a racionalidade do processo de decisão política, em algumas circunstâncias, na relação custo-benefício, não está muito favorável, no sentido de que não é muito grande, porque há, obviamente, uma ponderação de interesses que é feita em função de pressões e de interesses que, no momento, se sobrepõem. Eu sou capaz de compreender isso, mas isso não significa que tenha que aceitar que estes debates não se devam fazer com alguma reflexão, e o problema fundamental é que eles se têm feito sempre em cima da pressão política e raramente com a reflexão que estes temas mereceriam. Para quem, como nós, pensa nestes problemas há muitos anos, quando ainda não se falava destas questões, nós temos, enfim, por um lado, a felicidade de poder discuti-las agora, por elas terem agora público, mas a verdade é que essa discussão creio que se devia fazer de uma forma mais serena do que tem sido feita. Muito obrigado e, enfim, depois no debate... Obrigada. Muito bom dia a todos. Gostaria também de
começar por agradecer o convite que me foi formulado pela Ordem dos Advogados e louvar esta iniciativa que, efetivamente, apesar de ser organizada por uma entidade que persegue fins eminentemente na área do direito, pretendeu ser mais alargada e desta forma, termos essa multidisciplinariedade que acho que é absolutamente essencial para abordar este tema. Eu começaria justamente por pegar num dos temas a que o Cláudio há pouco se referiu, que tem a ver com a definição das áreas de contenção. Eu vou ter uma intervenção, se calhar, um bocadinho mais técnica do que aquela que o Cláudio teve, mas acho que também isso é necessário para enriquecer o debate e acho que depois também poderemos tirar algumas dúvidas ou fazer alguns comentários que, eventualmente, uma abordagem mais técnica possa suscitar na plateia. Estava referindo que, então, a questão das áreas de contenção e da sua definição pelas câmaras municipais através de regulamentos, nos termos em que ela vem prevista no artigo 15A do novo regime do alojamento local, suscita-me efetivamente as maiores das dúvidas no que respeita não apenas à sua constitucionalidade, mas também no que respeita à sua compatibilidade com a lei de bases, que aí efetivamente acolheu bem, quase bem, o princípio constitucional da reserva de plano e da preferência de plano, sempre que houver que adotar intervenções administrativas com incidência territorial. O número do artigo 15A, de uma forma telegráfica, refere o seguinte: com o objetivo de preservar a realidade social dos bairros e lugares, a Câmara Municipal territorialmente competente pode aprovar, por regulamento e com deliberação fundamentada, a existência de áreas de contenção por freguesia, no todo ou em parte, para a instalação de novo alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local nesse relatório, que podem ter em conta limites percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para a habitação. Ou seja, nós aqui estamos a ver efetivamente que o que a lei pretende, no fundo, dirigir as câmaras municipais é fazerem uma análise constante, até porque obriga a que essa definição de áreas de contenção seja revista de 2 em 2 anos, a fazer uma ponderação constante a respeito da integração e da ponderação entre unidades afetas ao alojamento local e unidades afetas à habitação. Sendo certo que, para se estabelecer esta relação entre estes dois tipos de utilização, a primeira questão que surge logo é que, efetivamente, há um pressuposto de base neste novo regime do alojamento local, que é o alojamento local não é habitação. E, nessa perspectiva, há que definir de uma forma objetiva se, efetivamente, pode ser instalado um estabelecimento de alojamento local numa unidade habitacional que tem autorização de utilização para a habitação. Será que isso é uma utilização semelhante ou é uma utilização turística ou é um tertium genus? Esta lei parece querer assumir que é um tertium genus. No entanto, ainda esta semana, no âmbito do debate parlamentar relativo à nova lei de bases da habitação, a proposta que sugeria ou indiciava que o alojamento local, para ser instalado numa unidade habitacional, careceria de ser suportado numa alteração dessa autorização de utilização, foi chumbada. Foi chumbada eminentemente por questões sociais, porque isso geraria um enorme impacto no que respeita ao universo de alojamentos locais que já existe e obrigaria, obviamente, a que, não é obviamente porque há o princípio da não retroatividade da lei, mas à partida teria que haver um regime transitório de passagem da situação atual, em que eu posso ter um alojamento local numa unidade que está licenciada para a habitação, para a emissão de autorizações de utilização específicas para alojamento local. Isso geraria outro problema, que é, nos casos em que existe propriedade horizontal, essa alteração só seria possível com unanimidade por parte dos condóminos, o que, obviamente, seria transformar alguns condomínios numa coisa parecida com Beirute nos anos 80, ou seja, aquilo iria ser uma guerra aberta. Agora, relativamente à questão da compatibilidade com a lei de bases do solo, das políticas de solo, ordenamento do território e urbanismo, existe efetivamente essa reserva de plano. Tudo aquilo que é uma ponderação de interesses públicos que tem incidência territorial deve ser ponderada ao nível do planeamento, nomeadamente no que respeita a este tipo de matérias, ao nível do plano diretor municipal, de um plano de urbanização ou de um plano de pormenor. Nós estamos aqui a ver efetivamente que, quando estamos a tratar de rácios entre uma utilização habitacional e um outro tipo de utilização, numa perspectiva de criar um equilíbrio urbano
que proporcione uma vivência saudável e equilibrada na cidade, esta matéria é uma matéria típica de ponderação de plano. Não faz sentido que seja a Assembleia Municipal, de uma forma absolutamente desgarrada, de uma ponderação integrada de todos os interesses que estão em causa, a vir definir nesta freguesia é 20% de alojamento local, nesta freguesia é 30%. Veja-se bem que nós não estamos aqui perante um plano. Estes regulamentos municipais não são nem um plano diretor municipal, nem um plano de urbanização, nem um plano de pormenor. Estamos perante uma outra coisa, que, na minha opinião, não tem cabimento na lei de bases. Mas não podemos dizer também que seja uma restrição de utilidade pública, porque as restrições de utilidade pública, por natureza, sim senhor, assentam num regulamento que define, num regulamento ou num ato administrativo, mas numa atuação administrativa que define uma incidência territorial de um determinado regime legal, mas essa definição não comporta a determinação de parâmetros urbanísticos. Quando eu tenho, por exemplo, uma delimitação da Reserva Ecológica Nacional, eu tenho um regime totalmente definido na lei e a administração apenas vai dizer, por uma questão de subsidiariedade ou de proximidade, esta área é reserva ecológica, aquela não é. Aqui é diferente. Aqui há um esforço enorme de ponderação que tem que suportar esta delimitação, que, a meu ver, não é compatível com a lei de bases. Agora, outra questão é como enquadrar no meio disto tudo os fogos de veludos. Porque nós o que vemos é que, efetivamente, há aqui uma necessidade de conter em determinadas zonas de determinadas cidades a evolução do alojamento local. Mas eu acho que isso, a nível da responsabilidade dos poderes públicos, não está a ter um esforço similar e consequente ao nível do combate aos fogos de veludos e, sobretudo, aos prédios que estão em ruínas. Na minha opinião, faz pouco sentido estarmos a combater com esta intensidade o alojamento local e, ao mesmo tempo, não haver um esforço sistemático por parte das câmaras municipais onde essa pressão urbanística efetivamente existe, no sentido de motivar a emissão de ordens de reabilitação ou de obras coercivas, a efetiva realização dessas obras, o recurso aos instrumentos da venda forçada, da expropriação ou do arrendamento forçado. Ou seja, no fundo, pede-se aqui também que haja alguma moralidade para que se consiga efetivamente justificar que o equilíbrio urbano e a sustentabilidade urbana de determinadas zonas é efetivamente um valor que está a ser prosseguido pelos poderes municipais. Depois, como é que esses fogos de veludos vão contar então para essa rácio? Será que esses fogos de veludos vão também ser tidos em consideração para a aplicação das zonas de contenção como fogos habitacionais, mas eles não estão a ser habitados? Como é que isso depois joga ao nível da conjugação desse número de fogos de veludos com o número do alojamento local, do número de estabelecimentos de alojamento local? Depois há aqui também uma outra questão, que é a de que, efetivamente, esta matéria, devendo ser integrada no âmbito de planos municipais de ordenamento do território, ela também deveria, então, conduzir a ter um reflexo ao nível das autorizações de utilização. E esse desfazimento existe, mas existe em toda a linha. E, nesse aspecto, eu partilho também da angústia e da preocupação do Cláudio Monteiro, no sentido de que, às vezes, é absolutamente desmotivante. Nós vemos que existem projetos de lei que estão bem estruturados, que têm boas opções, mas que depois, quando chegam ao decisor político, são absolutamente torpedeados e a forma como esses projetos de lei acabam por ser aprovados retira não só a sua utilidade, mas muitas vezes retira-lhe até algum sentido. E este é um desses casos, porque, efetivamente, o que faz falta neste momento para que esta questão seja pacificada é que se defina se estamos ou não perante um tipo de utilização diferente do edificado, que é verdadeiramente distinto da utilização que é uma utilização puramente habitacional. Não só na sua natureza me parece que estamos, como também acho que nas suas consequências ao nível do urbanismo também estamos. E isto evidencia-se, por exemplo, ao nível do dimensionamento de espaços coletivos que tem que ser feito em função da utilização habitacional. Há uma portaria, para quem não está tão familiarizado com estas matérias, que pode ser livremente adaptada dentro de planos municipais de ordenamento do território, que diz, por exemplo, quantos metros quadrados de área verde deve eu ter por cada 100 metros quadrados de área habitacional, ou quanta área disponível para equipamentos públicos deve eu ter por cada 100 metros quadrados de área habitacional, quantos parques de estacionamento, etc, etc, etc. Porque isso, efetivamente, são estándares de equilíbrio urbano
que a lei assume como sendo referências que devem ser mais ou menos seguidas ao nível do desenvolvimento urbano do território. Ora, o que é facto é que, para este efeito, não é nada semelhante eu ter alojamento local ou ter habitação. Porque no caso, por exemplo, dos equipamentos públicos, eu se tiver um tecido urbano onde a incidência de alojamento local é enorme, eu vou precisar de menos escolas e infantários, porque os turistas não vão pôr as crianças nas escolas e nos infantários. Eu vou precisar de menos centros de saúde. Eu vou precisar de menos parques infantis, porque quem vem cá vem para fazer turismo, não é para ir brincar num parque infantil. Eu tenho que dimensionar de forma diferente os serviços públicos, ao nível de repartições de finanças, por exemplo. Ao nível das infraestruturas, o número de lugares de estacionamento é diferente. Olhando para a política de mobilidade que temos, por exemplo, em Lisboa, que está a combater de uma forma muito veemente a utilização do automóvel, ainda assim, atualmente o automóvel é fundamental para um sem número de famílias. Agora, quem vem para Lisboa alojar-se num alojamento local não vai fazer-se transportar de carro. Há outras questões também, ao nível, por exemplo, dos serviços de correios, ao nível da recolha de resíduos sólidos. O tipo de resíduos que é produzido por uma família que vem para um alojamento local é totalmente distinto daquele que é feito por uma família típica a viver num determinado prédio, nomeadamente ao nível da recolha seletiva de resíduos. Normalmente quem vem por um dia ou 2 dias não recicla, infelizmente, mas não recicla. E, nessa medida, esta questão não é etérea, esta questão não é dispensável, porque a estruturação da cidade tem efetivamente que ser diferente se nós tivermos um tecido habitacional onde a taxa de incidência de alojamento local seja elevada. Depois há outra questão à qual o Cláudio também já aludiu, que é a importância do alojamento local é muito distinta consoante a área do país em que tomamos por referência. E nós estamos a centrar muito este debate ao nível das grandes cidades de Lisboa e do Porto. E temos que ter em atenção, por exemplo, que no Algarve a incidência do alojamento local, que no fundo acaba por ser quase uma herança de rentabilização financeira da política de promoção de segundas habitações, também foi destrutiva da maioria das cidades do litoral do Algarve. Continua a ser uma grande preocupação, porque neste momento eu tenho, por exemplo, processos de licenciamento a correr em Lolé e a vereadora pede-me por tudo que eu tento convencer os meus clientes a fazer habitação para a classe média, porque eles não têm habitação para a classe média em Quarteira. O problema no Algarve é um problema que é muito severo, porque depois é muito sazonal. Isso tem um grande reflexo ao nível das infraestruturas. Por exemplo, nós temos enormes parques de estacionamento que estão absolutamente vazios no inverno e estão absolutamente lotados no verão. Ao nível da utilização das infraestruturas de serviços essenciais, água, luz e eletricidade, temos que estar a conservar infraestruturas durante um ano inteiro que estão dimensionadas para uma utilização de 2 meses e meio a 3 meses. Isto, economicamente, é absolutamente insustentável. E depois temos que ver também o que é que representa o alojamento local no interior, porque efetivamente no interior é que ele representa uma oportunidade. Tudo aquilo que não seja uma área de turismo por excelência e que normalmente são situações onde há decréscimo populacional, muitos fogos de volutos e degradados, a política de promoção do alojamento local é uma forma ótima de conseguirmos fixar pessoas, dinamizar a economia, rentabilizar a utilização do edificado e, na minha opinião, evitar demolições sistemáticas de edificado que temos no interior. Penso que as ideias para debate são estas. Depois poderemos então ainda desenvolvê-las um pouco, caso haja oportunidade. Muito obrigado. Ora, bom dia. Peço desculpa pelo atraso. Eu na qualidade de engenheiro, tenho que me suportar de alguns elementos, porque as matérias que eu tenho aqui a tratar e a transmitir-vos não são propriamente da vossa área. Basicamente, o que eu não vou passar todos os slides, que já vi que temos uma moderadora que é rigorosa. Temos 10 minutos. Eu devo dizer, já agora um à parte, a minha filha é advogada e eu disse, olha, é a primeira vez que vou falar a advogados. Deram-me 10 minutos, eu nunca falei 10 minutos na minha vida. O que é que isto quer dizer? Opa, isso não quer dizer nada, porque os advogados dás-te 10 minutos e eles falam meia hora. Mas é que eu sou jornalista, não sou advogada.
Não, pois, exato, agora já percebi. Mas, enfim, eu vou tentar ser breve, não vou passar isto tudo. Julgo que tinha algum interesse verem isto, mas o que se passa aqui é que o que eu quero criticar bastante é este artigo 9, o famoso artigo 9 do Decreto-Lei 53/2014, que regulamenta o regime temporário e excepcional da reabilitação urbana e que tem uma cláusula de salvaguarda no seu artigo número 9, que diz exatamente o que eu vou aqui ler, que no artigo 9, as intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade de edificação, nem segurança estrutural e sísmica do edifício. Isto, do ponto de vista de engenharia, é tudo um disparate. A salubridade e a segurança estrutural são coisas completamente diferentes. Quem fez isto fez de uma maneira que eu não entendo, não sei quem fez, mas acho isto muito estranho. E o que sucede é que já a segurança estrutural e sísmica não faz sentido, porque a segurança estrutural é só uma. Há ações sísmicas, há outro tipo de ações. Ora bem, basicamente o que se passa com este regime excepcional atualmente e o impacto que está a ter em termos de mitigação de risco sísmico é, eu diria, há colegas meus que dizem que está a agravar o risco. Eu sou da opinião que possivelmente não está a contribuir para mitigar o risco sísmico. O que é que sucede? Como há pouco foi dito, as zonas que estão a ser mais intervencionadas são os centros urbanos de Lisboa, Porto e Algarve. Julgo que foi isso que disse, não é? Pronto. É justamente Lisboa e Porto e Lisboa e Algarve são justamente as grandes concentrações de elementos em risco. São as zonas que no continente são propícias a ter elevados valores de risco sísmico. Os de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, dada a exposição de elementos em risco, ou seja, a quantidade de edifícios e a quantidade de pessoas ali a viverem, e também o facto de parte desse edificado, de parte dessas estruturas serem muito vulneráveis para os sismos, porque não foram projetadas para resistir a sismos, faz com que o facto de se trazer para o centro, eu sei que isso é uma política de ordenamento do território que deve ser seguida, que trazer as pessoas para o centro da cidade, faz com que a maior exposição das populações ao risco. Se nada for feito relativamente à segurança sísmica. Eu acho que isto é um bocado, este argumento da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e dos meus colegas de estruturas é um bocado é demasiado excessivo porque é difícil calcular e estimar qual é o impacto que verdadeiramente vai ter esta reabilitação urbana que está em curso. No que concerne ao alojamento local, eu até tenho a ideia de que o alojamento local, pelo que eu tenho visto, como quer habitações muito fracionadas, para ter muitos quartos e poucas salas, acaba por não destruir as paredes interiores dos edifícios, antes pelo contrário, até as constrói. E, portanto, desse ponto de vista, poderá não estar a agravar a resistência sísmica. O problema é outra parte da reabilitação urbana que também está a ocorrer, que são a quantidade de edifícios que se vendem em Lisboa em zonas como nas avenidas novas, que vocês têm visto e que são vendidos normalmente por imobiliárias francesas e estrangeiras e que são projetos financiados por fora e que têm feito entrar dinheiro neste país a juros. O que é que acontece? A cultura sísmica de franceses ou espanhóis não é a cultura sísmica de Portugal, Itália ou Grécia. É completamente diferente. E o que se passa é que o tipo de reabilitação urbana que estão a fazer nessas unidades, portanto, não estou a falar do alojamento local, estou a falar mais da reabilitação urbana como um todo. O que sucede é que
esses edifícios acabam por ser completamente destruídos no seu interior e, portanto, deixam de ter resistência sísmica e julgo que estamos a criar autênticas ratoeiras para estrangeiros que vêm para cá viver, que vão para dentro, para essas casas. Naturalmente, isto tem um impacto muito mais agravado sobre o risco sísmico. Enfim, esta é as minhas ideias sobre este assunto e eu estou aqui a transmitir também as ideias da comunidade científica e de engenharia de estruturas à volta deste assunto. E o que gostaria de dizer é que, em todo caso, a reabilitação urbana poderia ter tido, este artigo 9 tem que ser claramente revogado, que isto é um disparate. Eu não compreendo como é que num país como o nosso há preocupações com as classes energéticas e não há preocupações com a segurança estrutural, quando as classes energéticas foi um assunto importado do norte da Europa para Portugal sem qualquer critério e está-se a exigir num país de clima mediterrâneo praticamente ter exigências do ponto de vista de isolamento que são coladas do exterior relativamente à segurança estrutural e à segurança estrutural relativamente ao sismo é para esquecer. Portanto, isto tem a ver com a educação da população, tem a ver com a falta com o tipo de sismicidade que temos, e isso está aqui tudo nestes slides, eu não estou a querer apresentá-los. Esse impacto, qual é o problema da sismicidade que nós temos? Nós temos dois tipos de sismicidade. Uma sismicidade nas falhas que estão no interior do continente e que estão no nosso uma delas, a falha do Vale do Tejo, tem um impacto gravíssimo sobre o risco sísmico em Lisboa. A outra é aquela que vem, onde sismos como 1755 ocorreram, 1969, que há pouco tempo comemoramos os 50 anos, ocorreram, que são sismos que ocorrem com grande magnitude, que têm períodos de recorrência de 475 anos, aquele de 1969, que foi 7,9, mas de 3.000 e tal anos, o de 1755. Portanto, temos de estar 3.000 anos à espera que aconteça um sismo destes. Portanto, isso nem sequer é uma extrapolação da própria nossa história sísmica, porque nós não temos 3.000 anos de história sísmica. Não sabemos o que é que se passou. Portanto, e as extrapolações em engenharia são sempre muito... É preciso ter muito cuidado. Quer dizer, as previsões é sempre uma coisa muito estranha. Portanto, o que é que me parece? Tirando este regulamento, que os senhores doutores advogados poderão me explicar o que quer dizer um regime transitório e como é que é transitório e qualquer coisa. Eu não percebo bem o que é aquilo, quer dizer, aquilo é para acabar quando? Hã? Aquilo é um transitório com caráter definitivo? Pronto. Eu gostaria de vos alertar para este efeito e quem está a atuar no terreno sobre este assunto, que tenha muito cuidado e que veja bem que nós podemos estar a agravar. Não digo, vai levar mais, pelo menos até 2021, para que comecemos a ter os dados dos censos e os dados do que efetivamente foi o impacto da reabilitação urbana nos centros históricos. E a partir daí, só a partir daí é que nós, através dos simuladores de risco sísmico que temos, que calculam perdas económicas e que calculam o número de impacto em termos de perdas humanas e feridos e etc. Portanto, só depois desses dados nos chegarem é que nós vamos conseguir ter uma verdadeira noção do impacto que tem a reabilitação urbana, que teve a reabilitação urbana. Eu fico por aqui, eu deixo, não sei se falei o tempo suficiente. Sim. Muito obrigada. Chegou. Então, vamos então aqui.